Elas não casam umas com as outras. Vão a descasar. Não servem as religiões como padrão de norma divina para dizer se uma verdade está certa ou não. Eu encontrei um texto em Miqueias capítulo 2 e capítulo 3, principalmente o capítulo 3, que nos retrata ou faz uma radiografia do tempo de Jesus, precisamente pouco tempo antes de Jesus vir aqui à Terra. Naquele tempo havia os sacerdotes, havia os escribas e os fariseus. E começa a dizer o texto assim, Miqueias capítulo 3, versículo 1. Reparem. Depois vamos a Mateus capítulo 24 e 10 e repete-se, noutras palavras, o que Jesus aqui está a dizer. Mas disse eu, o Miqueias, está a falar Deus através de Miqueias, ouvi agora vós, chefes de Jacob, e vós, príncipes da casa de Israel, não é vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. E depois mais abaixo no versículo 8 diz, mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, dizem eles, e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacob a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Isto foi Deus que disse, aliás, foi Deus que disse a Israel. Ele continua dizendo, ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacob, que é Israel, e vós maiorais da casa de Israel, a repetir a mesma ideia, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Realmente era isto que estava a acontecer. Eles adivinhavam, eles profetizavam, eles anunciavam, eles davam sentenças e diziam que Deus estava com eles e que nada lhes acontecia. Realmente era isso. Eles estavam seguros de si mesmos, estavam numa justiça própria. Portanto, diz o versículo 12, portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, será toda lavrada. O que é que será lavrada? A igreja, Sião, Jerusalém, a igreja que era Sião. E Jerusalém se tornará em montões de pedras, reparem, uma frase já de Jesus, que não ficará aqui pedra sobre pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Diz o Espírito de Profecia em Materiais de 1888 que quando foi a destruição de Jerusalém, os anjos foram lá e ajudaram e fizeram o trabalho da destruição de Jerusalém, que não ficou ali pedra sobre pedra. Isto está na Bíblia ligado, quando entra no capítulo 24, acerca da destruição de Jerusalém, quando Jesus disse que não ficará ali pedra sobre pedra. Então, porquê não aprendemos nós, os religiosos, eu digo nós todos, são bilhões, são quase 2 bilhões de cristãos que se dizem religiosos, tementes a Deus, não se entendem, não se compreendem, há uma disputa de rivalidades de todas as variantes, e quando encontram algum grupo, eles têm sempre o privilégio, dizem eles,
de ser eles os consultores, ou seja, se tiver alguma dúvida, consulte-me. Ora, eu não vou consultar ninguém, seria um desafio à minha lógica que eu aprendi que não devemos confiar, em primeiro lugar, em nós mesmos, nem em sentido algum no outro, mesmo que seja nosso irmão de confiança. Pela seguinte razão, porque só Deus é digno de confiança, de nós o consultarmos, de nós pedirmos opinião não a um espírito humano, mas ao próprio Deus que nos quer bem. E aí, irmãos, que a maioria está a ficar perdida, desorientada e que estão encostados uns aos outros. Só alguns, né, pouquinhos, é que ficam sozinhos a pensar, inevitavelmente, a interiorizar estas coisas, mas a pedir a Deus misericórdia, perdão e salvação e orientação. Só estes, queridos irmãos. E para isso é preciso muito sofrimento, muita paciência, não é? Aqui está a paciência dos santos, mas a paciência não é para ter paciência com os que estão de fora. A maior paciência que a gente tem que ter é com os de dentro, que não se entendem por razões mesquinhas, às vezes por razões sem interesse nenhum, que não leva a lado nenhum. Por umas razões, como eu diria, de duas pedras que estão lá no altar, que deviam estar ao baixo e outros dizem que deviam estar ao alto. Ou uns dizem que está ao alto e devia estar ao baixo. Enfim, isto não é uma repreensão severa a nenhuma igreja, é apenas um alerta para todos nós, para todos aqueles que querem servir a Deus com o coração cheios de alegria. Nesse tempo, disse Jesus, muitos se ofenderão mesmo, ou se trairão, noutras traduções que eu encontrei, diz se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Mateus capítulo 24, versículo 10. Também em Miqueias capítulo 3, ele trata o povo de Israel como tendo problemas internos, pensando eles que estavam a fazer uma grande obra a Deus, que eram os mais eruditos das Escrituras, que o eram, realmente eles eram eruditos nas Escrituras, como hoje há eruditos das Escrituras, mas que quando reparam no argueiro do olho do outro irmão, dizem que ele é cego, e não reparam no argueiro do olho, no seu olho. Portanto, reparam no argueiro do irmão, mas não veem a trave que tem nos seus olhos. Assim é que disse Jesus. Vocês conhecem este texto, de certeza. Há um texto de Ellen White, que é uma grande reflexão, e muitos vão dizer, mas que reflexão é essa que aparece ali, que realmente é desconsiderada pela maioria por dizer aquilo que não querem ouvir, mas que aquilo quer dizer uma coisa sugestiva para nós refletirmos se estamos a ser piores do que os outros que estamos a dizer que eles não são os verdadeiros adoradores. Ele não transcreve estas palavras, Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 380. Ouça, a igreja, está falando sobre a igreja adventista do sétimo dia, não é verdade? A igreja talvez pareça como prestes a cair. E é verdade. Não podemos dizer que a igreja, como em todos os tempos, o tempo de Jerusalém, como já vimos, ela estava prestes a cair. Toda, relativamente, não tinha para onde se pegasse. Como hoje. Não estou a dizer que a igreja está segura na verdade e a pregar a verdade e a saber. Ela sabe a verdade, tem um conhecimento
acima da média, como se costuma dizer, tem todo o conhecimento para o presente, mas que depois parece que está a cair. Isto é singular, não é particular, é singular a cada um. Aos nossos olhos parece que está a cair. Mas não irá cair, diz ela, mas não cairá. Uma simples razão, que a igreja não é de ninguém. Há pessoas que dizem que roubaram a igreja, mas a igreja não é dele. A igreja não é de ninguém. A igreja é de Jesus. E Jesus é que está a tomar conta da sua igreja. Ele sabe os que tem lá dentro. E por mais que pareça que a igreja está a cair, e realmente parece, mas realmente Deus tem sempre um, como eu costumo dizer, tem sempre um, e eu vou repetir a citação do meu pensamento, tem sempre um que não seja eu, que seja você, que seja um que fica firme. E esse um vai levantar aqueles que desejam seguir a Deus. A igreja é o que é, em todos os tempos foi a igreja. Reparem, eu pergunto a vocês mesmos, qual foi o tempo da história, desde que há história, desde Adão e Eva até os dias de hoje, que houve uma igreja 100%, 100%, a 100% santa, pura, digna, dizer Deus, tenho uma igreja na terra que me representa. Eu não conheço. Se conheceram, se conhecem, digam que eu gostaria de conhecer, mas realmente que não existe. E se existisse essa igreja, como disse alguém, você não se junte lá porque estragaria tudo. Porque um ali, como nós, eu estou a salvaguardar a cada um de nós, individualmente, se nós fôssemos para lá, íamos ver que realmente os problemas começavam a existir, porque os nossos olhos têm uma lupa nossa, têm espécie de uns filtros nossos que põem lixo nas lentes. É engraçado, não é? Houve alguém, e isto não é uma história, passa-se comigo às vezes estou a ver coisas com os óculos e vejo muitas coisas mal. E o que é que se passa? Não são as coisas que estão mal, são os óculos que estão cheios de pó, ou estão desfocados, ou estão fora de graduação. E sendo assim, meus irmãos, não vale a pena ir para uma igreja com os vossos olhos, porque nós vamos ver, vocês vão ver, sempre com os vossos olhos, de ver coisas erradas. Mas isso vai ser normal, porque nós somos seres humanos e não olhamos como Deus olha. Por esta razão, Deus tem na igreja, não uma igreja de 2 bilhões, nem de 3 mil, se calhar, mas uns poucos, que ele diz que estes é que são os meus. Mas isso não é ponto para a gente começar a procurar saber quem são. Helena White continua em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, ela diz, ela permanece. Ou seja, Jesus continua dizendo, ela irá permanecer até ao fim. Custa o custar, não é como costuma dizer, custa o custar, ela vai até ao fim. Pode passar por milhares de coisas, pode passar por tribulações, perseguições, desincompreensões, desencontros, mas ela, por fim, ela permanece. Ao passo que agora, com o andamento da carruagem, diz o Espírito de Profecia, ao passo que os pecadores de Sião, continua a falar, Sião é a igreja, como lemos ali em Miqueias, Sião, serão joeirados, lançados fora e esculpidos, por outras palavras, na sacudidura. Isto é um processo demorado. Não é num dia, não é em 2, não é em 3, será no processo. A palha separada do precioso trigo. Onde vierem os ventos da sacudidura, a palha será separada do trigo e será rapidamente.
E esse, diz Ellen White, é um transe terrível que vai custar muito a nós, porque vamos sofrer. Todos sofrem, mas principalmente é um transe terrível para aqueles que vão ser ajoelhados. Como eu, vamos ser ajoelhados. Perseguidos, maltratados, mal compreendidos. E o que é que diz o texto? Nós devemos ter a paciência dos santos. A paciência de Job. Aquela paciência que não a temos. É um transe terrível. Não obstante, quer dizer, é para isso que a igreja tem que estar preparada. Não obstante, importa que tenha lugar. É importante que tenha esse acontecimento dentro da igreja. Outro texto que eu leio muitas vezes para mim, que diz que anjos maus disfarçados como crentes, como é que isto pode ser? Eu nunca entendi. Como é que anjos disfarçados como crentes estão lá dentro? É uma coisa que eu não consegui nem entender. Mas ele não é até que falou. Em Eventos Finais, página 61, diz ela, anjos maus, não são anjos, são anjos. São ministros? Não sei quem são. Anjos maus, disfarçados, mascarados, como crentes. Diz ela que atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Então eles têm aquele altar ali cheio de velas. E é? O que eles disseram. O que eles lá puseram lá dentro. Olha como é que eles andam pintados. E é verdade. Eles fazem isso. Anjos maus, disfarçados. Como crentes. É porque não são anjos. Ou melhor, é porque não são crentes. São anjos maus, disfarçados. Serão introduzidos nas nossas fileiras. Atuarão em nossas fileiras. Se atuarão é porque estão como à cabeça, não é? Se atuarão, não sou eu, que não atuo, eu não faço atuações, nem canto, não é? Nem prego, digo eu. Todos podem atuar, não é? Em nossas fileiras, para introduzir um espírito de descrença. Descrença em quê? Descrença que é a igreja verdadeira. E aqui fica um recado muito forte, muito veemente, para aqueles que dizem que não se pode juntar muito mais à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela tem lá dentro, e tem, os de Babilónia, dizem eles, e terá, certeza que terá, mas não é por isso que a Igreja de Deus é a igreja que vai ser perfeita, que vai ser burilada, que vai passar pelo processo de sacudidura e que, enfim, será a igreja triunfante. Mas, irmãos, eu vou dar outro recado aqui. Cuidemos nós, que não façamos nós o trabalho que Deus tem que fazer, que é sacudidura. Muitas vezes as pessoas querem fazer uma sacudidura para ela própria, para eles próprios. Chegam lá e dizem, olha, isto aqui não está bem. Aquilo ali não está bem. Aquilo ali não está bem. O pastor não sabe pregar. A escola sabatina não está a dizer nada de jeito. As pessoas vêm para aqui pintadas. As pessoas trazem para aqui música de dança. Tudo isso até pode ser verdade. E algumas coisas até podem ser assim. Mas isso não fará da igreja a Babilónia. Não. Porque a Babilónia tem o vinho de Babilónia. A igreja tem a doutrina de Deus. E a igreja é de Deus. Não obstante, alguns membros nunca se vão converter e poucos se vão ver convertidos. Por isso é que a maioria não entende estas questões, ou não entende, ou então também está para aí marivando se a igreja está assim ou está assado, e é esse que é o maior dos problemas, é que a maior parte da igreja é o deixa andar, não faz nada, isso é normal,
Porque o povo de Israel, o que é que ele podia fazer em relação a, 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 ao processo de Sião? Ou seja, eles não foram lá, nenhum membro da igreja, neste caso, os adoradores, chegavam lá e diziam: nós queremos mudar a igreja. Não conseguiriam, de certa maneira, que eles tinham guardas, tinham um policiamento muito caracterizado, que não é descrito na Bíblia, mas que eles eram muito amarrados, muito coesos em Sião. Eles tinham aquilo era expugnável. Portanto, nós temos que ter isto em mente. Nós não fomos chamados para expulsar as pessoas da igreja, não. A igreja é que vai ser purificada por ela própria, por Cristo, ou por intermédio dos ventos que Deus vai permitir. Não serei eu, não será ninguém. Não, a obra de Deus não é nossa. Isto é um ponto assente que eu direi isto a todos e a todas, ou a todos e a todos desde cima até abaixo. A igreja não é vossa. A igreja não pertence. Portanto, olha, vocês façam o que quiserem, corram por onde correr, que eu só espero que Deus vos mostre para vocês mudarem e para eu ter paciência, né, para esperar que vocês mudem e eu também, né, terei que mudar, todos nós, para que a igreja seja triunfante. Nada mais pode acontecer sem isto, sem este processo, que é através também da oração, que aqui eu não falei, mas que é conveniente, de madrugada, às tantas da manhã, e durante o dia, zelando aos nossos olhos para não ver o argueiro do outro, porque o nosso olho pode ter uma trave. E é neste sentido que eu vi isso, e já estou a ver isso há mais de meses, há muito tempo, mas porque vi, não porque não soubesse que era assim, mas porque vi que realmente isto é um processo longo e demorado, que desde que eu entrei para a igreja, em 1985, está em processos, em andamentos. Isto, e não vou contar tudo, que era muito demorada a história, nem dá para contar o que é uma vida de igreja de 40 anos, mas sei que isto tem sido um calvário para mim e para aqueles que estão a sofrer, porque veem que as coisas não estão a tomar o rumo certo, e alguns o que é que fazem? Tomam à cabeça dizendo roubaram uma igreja e vão fazer outra igreja. E aí temos as milhares de igrejas chamado movimentos adventistas da reforma, e outro movimento, e não para, e isto nunca para, e isto nunca para, e isto nunca para, e eles vão ter que dizer, afinal de contas, nós não andamos a fazer nada, nem vou resolver nada, porque quando se forma um grupo novo, eu pensei assim, então, digam-me realmente, mas eles levaram os problemas com eles. Os problemas que nós temos, nós vamos arrastar com nós. Nós é que somos o problema, irmão. As pessoas têm que olhar para nós dentro da igreja com pessoas que indicam o pecado, sem dúvida, mas que não cortam, assim como costuma dizer, por questões que estão de desacordo e que às vezes nem compreendem e raciocinam, logicamente estudam o problema e apresentam. Eles são mais eruditos do que às vezes que as pessoas estão lá dentro e que pensam que são eruditos, que são capazes de resolver o problema. E esquecem-se que o próprio Satanás é o maior erudito das Escrituras. E esquecem-se que também os próprios eruditos também são grandes errados nas questões, às vezes, que deixam para trás e que aumentam. Eu não vou citar nenhum, vá lá, me apetecia-me citar, por exemplo, um pastor do Brasil que é SM, já não digo mais nada, que a maioria que adere a ele, eles pensam
que ele é a luz maior além daquilo que já temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A luz maior que foi dada à Igreja Adventista do Sétimo Dia é o Espírito de Profecia e a Bíblia. E a Bíblia e o Espírito de Profecia, que é a lei, a Bíblia tem a lei e o testemunho, que é os profetas. Isso junto é que faz a luz total e o estudo. Mas isso é com oração e com muita dedicação e com muita humildade. Não é depois de eu chegar a uma conclusão minha particular, com a lei, com o testemunho, que faço uma nova luz, que é o que tem acontecido. E com essa que parece que foi recriada nos jesuítas, essas ideias, que vai contradizer a história, as profecias, que vai-lhes tirar um bocadinho do contexto e vai pôr outra noção. Eu não queria completar o meu raciocínio. E eles não têm tolerância, não há uma tolerância, há uma descompensação de tolerância, que está a falta deles, de dizer que corta ali a Igreja Adventista está errada. Não está. Não está por uma simples razão, porque é impossível, não é possível Deus mandar uma maneira de estudar para o povo de Deus em 1844, de uma forma sistemática, e agora de repente, no último século, alguém se lembra, tem uma luz diferente. Isto está a ser o maior disparate, um dos maiores disparates do que a tragédia de ser um pecador em Sião. Porque há pecadores em Sião que são abusadores de tudo, não é? Abusam do álcool, abusam do café. É verdade que isso é pecado, mas isso aí é, como é que é dizer, vê-se ao olho nu, não é? As pessoas dizem, paciência, olha, deixa-o andar, não é? Deixa-o andar. Mas para aqueles que têm uma pregação altruísta deles próprios, quer dizer, que eles pensam que são os sabiões, os inteligentes, e são inteligentes, eu não estou a dizer que eles não são, porque o próprio Satanás não é burro nenhum. Ele não ia pôr as pessoas a pensar em burrices. E até parece que até tem maior luz. Só que depois as coisas começam a desencaixar. Se as coisas, aquilo que eles dizem não vai acontecer, reparem, aquilo que eles dizem não vai acontecer e vai ser um quebra-cabeças para eles. Eles vão acabar por ficar descreditados, quer dizer, as pessoas que estão a seguir vão desacreditar, é tarde demais depois, para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia teve sempre razão. Esse é o que é um dos maiores problemas que eu estou a ver em alguns grupos, que eu não ando em muitos grupos, não posso ter, eu não tenho tempo, porque um grupo enche cheio de imagens e de mensagens, eu fico tolo. Isto não é para uma pessoa normal, a pessoa fica entulhada de informação. Muitas vezes a informação é só para atacar, é só para dizer mais do mesmo, é só para começar a criar ódio. Não é inveja da verdade, porque não tem inveja da verdade. Ódio contra os adoradores que estão lá dentro, enquanto Jesus não podia ter esse ódio. Jesus olhava para as coisas e ele passava horas a olhar para as coisas, mas tinha um comportamento que é divino, o amor divino, que não vai tolher-se, mas vai abrir o coração e vai dizer de uma maneira singela, não perigosa, dizendo: filhinhos, tantas vezes eu quis, tu não quiseste. Ele vai por aí. Jesus não se tolhe, ele não fica cheio de medo, ele vai e abraça e diz: filhinho, anda para o pé de mim. Ele tentou com Jerusalém e não resultou, eu sei que não resultou a 99%, mas há sempre aquele, como Nicodemos, que volta para os braços do Pai. Portanto, queridos irmãos, encerro esta live. Tão depressa não farei lives nenhumas daqui para a frente. Agora, quem quiser que se entendam-se vocês todos uns com os outros à cabeçada. E se quiserem voltar para o Pai, esse é o desejo,
o meu desejo, em primeiro lugar, também é o desejo de Deus, porque de resto não vale a pena estar a editar mais edições, porque as pessoas dizem logo, ele não percebe nada, só diz o mesmo que já tenha dito. Portanto, olha, paciência, e que Deus vos ajude, e que Deus vos dê paciência também, e tolerância e amor de Deus, e que todos cheguem à unidade de Cristo, ao conhecimento do verdadeiro Deus, ao Monte Sião, como quiserem entender, que eu não tenho muita sabedoria, não sou eloquente, para dizerem a vós que Deus tem uma obra, tem uma igreja, e não é de outra maneira que Deus vai fazer. Pode ser de uma maneira que a gente vê a coisa de uma maneira e quer que a coisa aconteça de outra. Não vai ser assim. Não é para a gente pensar que é assim que vai ser assim. É outra maneira de eu ver as coisas. Não é que eu veja, mas sempre foi assim. Sempre o povo de Israel, quando quis endireitar as coisas, não conseguia. Jesus foi o único que fez o melhor e mesmo assim teve algum êxito. Teve êxito. Mas mesmo assim não teve o êxito que era desejado, que era a nação toda. Mesmo assim não foi a nação toda. Por isso, meus queridos irmãos, que são 2 milhões ou 4 milhões de adventistas do sétimo dia, tenhamos paciência uns com os outros, porque nós temos Deus em primeiro lugar, devemos recorrer a Deus e devemos recorrer para Sião e buscar Deus em primeiro lugar. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ame, que Deus vos ama, e que eu também tenha paciência com vós e vós comigo, não é verdade? Então, até amanhã, até sempre, até um dia destes. Boa tarde.